Boa noite. Hoje você está cheio de disposição, vive de um lado para o outro, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas vai chegar um dia que tudo que você vai querer é ficar de pernas para o ar e curtir a vida sem pressa. Nessa hora, a função da seguradora é estar ao seu lado para garantir o conforto e a tranquilidade que você levou a vida toda para conquistar. Mas também existe um outro jeito de encarar as coisas. Se você não quer esperar até a aposentadoria, pode utilizar o montante acumulado como um complemento da sua renda, na fase da vida que bem entender. O programa Seguro de hoje entrevista Eduardo Freitas, diretor-geral de Previdência e Saúde da Mafre. O programa Seguro está no ar. Mais um domingo, mais um programa Seguro. E hoje estamos com Eduardo Freitas, geral de Previdência e Saúde da Mafre. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Boris, eu que agradeço. Em nome da Mafre Seguros, é um grande prazer poder falar com você e para os seus espectadores. Eduardo, o tema hoje ele é bom de um lado, mas ele é preocupante do outro. Eu queria iniciar falando com você sobre aposentadoria, sobre previdência privada. Não está na hora de o corretor ter uma conversa muito séria com o seu cliente, do pai ter uma conversa muito séria com o seu filho, vice-versa? Não está na hora do Previdência de encarar de frente esse problema? Boris, eu diria que está na hora e talvez já esteja passando da hora, né? O tema Previdência no Brasil é um tema que há muitos anos vem sendo abordado pela mídia, destacando as mudanças que têm ocorrido na sociedade brasileira e o impacto que isso está causando na perspectiva de aposentadoria dos brasileiros. Pela nossa cultura até hoje, nós temos um certo distanciamento sobre esse tema. E está na hora da gente começar a tratar disso com mais seriedade, com certeza. Você, no encontro que nós tivemos lá na Câmara Cor, quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos da Câmara Cor, você falava de uma forma muito própria, muito apropriada, sobre o envelhecimento, sobre o alongamento da taxa de mortalidade, enfim, nós estamos vivendo mais. E isso traz consequências e consequências sérias para a nossa vida. Qual é a relação efetiva disso com o nosso tema, com a Previdência? O fato da gente estar vivendo mais é um fato real, todo mundo sabe que está acontecendo, a gente tem lido no jornal e visto, principalmente no Brasil, quanto que a expectativa de vida evoluiu nos últimos anos. Isso é bom, é o que a gente quer viver bastante, quer viver bem. Por outro lado, nós não estamos tratando com a devida importância o impacto que o envelhecimento da população vai causar e vai gerar na sociedade brasileira como um todo. Divido em duas coisas para simplificar, né? O INSS, a aposentadoria pública hoje, ela está montada em cima de um sistema de repartição, ou seja, os mais jovens, os que estão trabalhando, sustentam aqueles que estão aposentados. E por essa questão da longevidade e da redução da taxa de natalidade, essa pirâmide demográfica está mudando de uma pirâmide para uma forma mais de barril, ou seja, nós vamos ter menos gente na base da pirâmide no futuro, sustentando aqueles que vão estar aposentados. Essa é uma questão. Por outro lado, aquela maneira brasileira de relacionamento familiar, onde era esperado que os pais fossem sustentados pelos filhos, quando da sua aposentadoria ou quando da sua idade mais avançada, também está mudando. Você sabe, você é testemunha de que hoje os casais estão tendo filhos mais tarde e menos filhos. Então a população tem perspectivas, na verdade, de crescer menos do que a gente estava prevendo no censo de antigamente. O que isso vai causar? Menos gente podendo sustentar o que está aposentado. Se você observar um idoso dos velhos tempos, além dele viver menos, a expectativa do como ele ia viver depois de se aposentar era totalmente diferente do que é hoje. O idoso antigamente era alguém que se entendia como no final da vida, como alguém que não tivesse mais nada nem que entregar, nem que desfrutar da vida. Só vivia. Só vivia o restinho de vida que tinha pela frente. Então era relativamente fácil para os filhos administrar uma pessoa com essa expectativa. Hoje é diferente. Agora, esse idoso de 60 anos para cima, ele tem expectativa de viver muito e viver bem. Então ele requer também
outra estrutura em torno dele para poder gozar esse período que ele vai ter depois de parar de trabalhar. Ficou mais caro ser idoso hoje do que ser idoso hoje? Eu acho que é uma ótima definição. Hoje ficou mais caro ser idoso. O idoso hoje custa mais do que custava antigamente. Ele quer viajar, ele quer consumir, ele tem requisitos de saúde para manter a sua saúde muito mais caros do que ele tinha antigamente, até pela evolução que houve da própria medicina, né? Também seria correto a gente pensar de que aquela pessoa que conseguiu fazer o seu plano de previdência ou de algumas outras formas que nós vamos abordar daqui para frente, outras formas também de poupar, ele tem aí uma ferramenta para poder viver essa terceira idade com essa qualidade. Então, muitos idosos antigamente não tinham dinheiro para ter o carro, para a manutenção do carro e para o seguro do carro, ou para o seu plano de saúde. A Previdência é uma ferramenta para essa qualidade, Perfeito. Não só pelo aumento de vida, mas também pela qualidade? Boris, acho que você tocou num ponto que eu acho excelente e eu tenho repetido isso sempre que eu posso. Quando a gente se programa para o futuro, e todo mundo tem se programado para o futuro, porque o futuro vai existir de qualquer maneira, a gente vai chegar nesse momento, todo mundo vai chegar nesse momento, acho que nós temos que encarar esse momento sobre duas vertentes, dois pontos de vista complementares, mas distintos. Um é aquele mínimo que a gente precisa para sobreviver, para pagar as nossas contas, o nosso condomínio, o nosso plano de saúde, a nossa comida, os nossos gastos básicos. E a outra vertente é para tentar, dentro do possível, realizar aqueles sonhos que a gente carregou a vida inteira. Que seja viajar, ter uma casa de campo, ter uma vida boa, poder ajudar os seus filhos. Cada um tem seu sonho, você sabe disso. Verdade. Então, na verdade, eu acho que a Previdência também pode ser uma ferramenta muito potente para complementar a Previdência pública, a poupança que você construiu para si, para complementar a Previdência Pública e buscando essa realização maior da nossa vida. Eu acho que compõe bem esse triângulo. Eduardo, a Previdência ela é super garantida. Quem tem um plano de Previdência hoje pode ter uma tranquilidade de garantia. Pode. Ela é garantida pelo... Pode. A Previdência hoje, Boris, eu diria que é um dos segmentos do mercado financeiro mais regulamentado. As regras de solvência que nos são impostas pela SUSEP, os relatórios mensais que nós temos que mandar, as fiscalizações que nós sofremos, ou passamos, melhor do que sofremos, eu acho que dão um nível de garantia para um participante de um plano de previdência, diria igual ou melhor do que qualquer outro investimento que ela possa fazer. Eu acho que quanto a esse quesito, o consumidor, o potencial consumidor ou um participante de plano de previdência não precisa ter nenhuma preocupação. Além do mais, o que eu acho que é interessante observar, como hoje, a maneira como os fundos de previdência hoje estão estruturados permitem duas coisas, que o participante acompanhe diariamente através do jornal o desempenho do seu investimento. E se ele não está contente, ele pode mudar. Portabilidade. Ele pode portar para outro sem nenhum ônus. E as empresas têm 5 dias para portar o seu dinheiro da empresa A para a empresa B. Então ele pode ficar muito tranquilo de que se ele não está sendo bem atendido, se a performance do investimento que ele fez não está contente como ele esperava, ou se ele sente qualquer insegurança com relação à empresa. Administração, se ele achar que não está... Se ele achar que a taxa... Exatamente. Se ele acha que alguém pode fazer tão bem quanto ou melhor e oferece uma taxa menor, é direito dele portar. Fora a Previdência, todo mundo tem que diversificar, né? Nem todos os ovos têm que estar sempre nas mesmas cestas. Alguma recomendação ou é só diversificar um pouquinho de cada coisa, como era a receita da minha avó, costuma dar certo? Eu acho que está um pouco mais complicado do que na época das nossas avós, viu, Boris? Porque o mundo mudou bastante, né? Um exemplo imediato é a queda das taxas de juros que houve aqui nos últimos 2 anos, que é um fato quase inédito no Brasil, né? Tradicionalmente no Brasil nós tínhamos muita tranquilidade e conforto em fazer os nossos investimentos, porque nós comprávamos lá um fundo fixo, um título do governo, isso nos garantia, sem muito esforço, 4, 5, 6% de juro real ao ano. Esse quadro mudou, está todo mundo acompanhando o que tem acontecido, então tem feito com que a gente tenha que ser mais ativo na gestão dos nossos investimentos. A diversificação ainda é um mote que a gente não pode esquecer e deve continuar praticando. Porém, eu tenho a impressão que nos conhecer
conhecer o nosso perfil de investidor é algo que nós temos que desenvolver mais no Brasil. A gente esqueceu um pouco disso. Só para explicar rapidamente, né? Quando a gente vai fazer um investimento, a gente tem que ter um melhor conhecimento de como eu lido com uma eventual baixa do investimento que eu fiz, ainda que ele venha se recuperar, não é verdade? O grau de risco que esse investimento apresenta, de ele virar pó ou não virar pó, porque isso é um risco que todo investimento tem. Quando a gente quer fazer os investimentos, são investimentos de curto, de médio, de longo prazo, e a partir dessas premissas, que são relativamente simples, escolher os investimentos que a gente quer fazer nas inúmeras opções que existem no mercado brasileiro hoje. Eduardo, você tocou num ponto importante que eu até tinha anotado aqui para a gente falar um pouquinho, que é sobre a queda dos juros. A queda dos juros realmente foi uma quebra de paradigma. Verdade. Mas a quebra de juros e também o alongamento da vida impacta na Previdência. Qual é o remédio? Qual é o melhor antídoto? Aumentar minha contribuição? O que eu devo fazer contra a queda de juros e contra ou a favor do alongamento da vida das pessoas? Eu acho que é interessante, primeiro, a gente dizer o seguinte: os juros que estão sendo praticados no Brasil hoje são os juros que a gente chamaria civilizados. São juros que se praticam na maioria dos países mais desenvolvidos há muitos anos. Nós somos de gerações que vivemos inflação alta, juros altos a vida inteira, e a face é uma situação bastante diferente, bastante diversa. Mas chegaram os juros baixos e nós vamos ter que conviver com eles. Como conviver com eles? Realmente, quando nós projetamos um investimento de longo prazo e almejamos um determinado valor anos à frente, nós contávamos com uma taxa de juros arbitrada por nós mesmos para chegar àquele valor. Se eu quisesse ter 100 mil reais daqui a 5 anos, depositando, por um exemplo, sem conta nenhuma, 100 reais por mês, eu chegaria nesse valor com uma taxa de juros de 6. E a taxa de juros hoje é de 2. Então, corroborando o que você disse, a única maneira que tem para chegarmos ao mesmo valor, no mesmo período, com uma taxa de juros menor, é poupar mais. Porém, isso tudo vai reforçar a visão que eu tenho com relação ao preparo que nós devemos ter para o futuro. Eu sempre digo, e digo em todas as minhas apresentações, e disse lá na Câmara dos Corretores, que o melhor para nós começarmos a investir no nosso plano de previdência foi ontem, o segundo melhor dia é hoje e o terceiro melhor dia será amanhã. Dentro disso que você falou, eu tenho essa experiência pessoal, profissional, a Previdência Infantil é um excelente presente, uma preparação para os nossos filhos, para os nossos netos. No momento em que você tem um filho pequenininho e começa a aportar 50, 100 reais, quando ele tiver numa idade mais avançada, ele vai ter recursos para, enfim, muito melhor, ele vai chegar muito melhor do que aquele D igual a VT, distância é velocidade de contratempo. Quanto antes começar a contribuir, melhor. A Previdência Infantil tem aumentado a venda na companhia? Boris, eu sou do tempo, e talvez você seja também, de que nós tínhamos aquela caderneta de poupança. Era um caderninho que você lançava a lápis, aqueles depositinhos que a gente ganhava de aniversário, ganhava do eventualmente, os dinheirinhos que a gente poupava, etc, etc. Eu lembro que era um prazer a gente ver uma página cheia, né? Verdade. E uma conta fechada embaixo com alguns reaisinhos que dava para a gente comprar uma bola para jogar futebol. Eu acho que o poder de um plano de previdência para crianças, o poder que essa caderneta de poupança naqueles tempos tinha, um plano de previdência para crianças tem hoje. Quando um pai compra para o filho e mostra para o filho que ele está fazendo um esforço mensal para gerar uma pequena poupança para o filho, você faz o que eu acho que seria a melhor causa para o Brasil hoje. É desenvolver a capacidade de poupança do brasileiro, que ainda é relativamente muito baixa. E desenvolver a cultura da poupança. A cultura da poupança. A cultura da poupança. Eu li recentemente que, em relação ao chinês e ao indiano, ao hindu, o brasileiro poupa menos do que um terço. A gente sempre vai ali meio se arrumando, um pouco imediatista. É fundamental, por tudo que nós conversamos até agora, que a gente comece a acordar, despertar para a necessidade de poupar. Eduardo, a Mafre e o Sincor fizeram uma parceria que me parece muito boa, muito interessante,
quer pelo motivo de alertar novamente o corretor, de fazer a sua, mas ao mesmo tempo aprender os detalhes, as diferenças, VGBL, PGBL, ou seja, faz uma reciclagem, mas tem condições especiais. O que o nosso colega corretor que nos prestigia precisa saber como pontos importantes dessa parceria Sincor-Mafre? Boris, acho que você tocou primeiro num ponto que é fundamental. A Mafre tem feito um trabalho bastante intenso no sentido de motivar, cooptar corretores a venderem previdência. Não é uma tradição do corretor no Brasil vender previdência. Nós temos procurado mostrar para os corretores essa oportunidade de momento que nós acabamos de tocar nesses pontos todos e fazê-lo entender que faz parte da sua missão como corretor oferecer para o seu cliente ou alertar o seu cliente para a necessidade de ele ter uma previdência. E a gente entende que um dos bons caminhos para a gente mostrar isso para o corretor é oferecer um bom plano para ele, fazer com que ele compre, ele compre a ideia. Ele compra o plano e a ideia e comece a vender. O que nós desenhamos para o Sincor foi um plano bastante diferenciado no sentido de ter uma taxa de administração dos ativos bastante reduzida. É o melhor que nós pudermos fazer para oferecer para esse parceiro que é fundamental para o nosso negócio, taxa de carregamento zerada, claro, não é? A opção de fundos de acordo com o seu perfil e a garantia do nome Mafre por trás, que eu acho que agrega aquela garantia que você me perguntou com relação à periodicidade dos fundos. Então fica aí o alerta para o corretor ligar lá no Sincor, para o Departamento de Benefícios, perguntar, Exato. pedir a atenção e aderir ao plano. Nós fizemos aqui em São Paulo há aproximadamente 2 meses o lançamento oficial do plano. Estavam todos os delegados do Sincor São Paulo nessa reunião e agora nós temos feito reuniões regionais nas delegacias apresentando o plano para os corretores. A novidade no saúde, a Mafre vem mesmo para o saúde? Boris, há muitos anos a Mafre vem buscando entrar no mercado de saúde no Brasil. Nos outros países onde a Mafre trabalha e opera, na Espanha e em todos os países da Latinoamérica, nós já temos esse produto no nosso portfólio. No Brasil, por questões históricas e questões de oportunidade, nós ainda não tivemos a oportunidade de entrar em saúde. Isso faz falta do nosso portfólio. Os nossos distribuidores, corretores pedem que a gente tenha esse produto para complementar os benefícios para pessoas que nós temos. Então, definitivamente, nós vamos entrar agora no segmento de saúde. Nós começamos, a nossa estratégia foi montar uma empresa do zero. Nós estamos em fase de aprovação, protocolação na agência ANS. Estamos esperando a aprovação da ANS para começar a estruturar os produtos e temos a expectativa de, em fase piloto, já entrarmos em operação esse ano. Bem-vindo, eu acho que é realmente um mercado que cresce e se vende planos de saúde todos os dias e nós precisamos realmente de mais opções, mais parceiros. Eu quero aproveitar agora que nós falamos de previdência e falamos de saúde, e é uma pergunta que eu venho aqui fazendo constantemente, se nós vamos finalmente poder ter o combo. Eu quero ter um seguro saúde bom, com um preço justo, que possa me dar uma boa qualidade, mas eu quero junto com ele o combo de ter uma previdência, uma aplicação financeira que vai ajudar a pagar essa conta lá na frente, porque ela fica muito alta. Vocês estão já com isso pronto? E eu aproveito também para te perguntar se esse do zero é do zero mesmo. Alguns comentários do boato diziam que vocês já vinham com alguém e outros dizem que vocês começam realmente do zero. Bom, eu começo pela última, então é do zero mesmo. Do zero, é do zero, novinha. Nós decidimos começar do zero porque nós temos uma estratégia que chega de conhecimento do mercado em breve, que ela é um pouco distinta do que tem sido feito no mercado do Brasil até agora, então a gente achou mais melhor do ponto de vista de estratégia começar do zero. Respondendo à pergunta do combo, eu, além de diretor da Mafre, eu também sou diretor da Federação Nacional de Vida e Previdência, da FENAPREV. E há mais de 2 anos, nós já submetemos a SUSEP, e isso está em fase de aprovação, o que a gente chama do VGBL Saúde. Isso. O VGBL Saúde é um resumo do que nós conversamos hoje, né? As pessoas hoje estão vivendo mais. E quando chegam na fase pós-laboral, quando se aposentam, se vê em frente a um dilema que é como pagar o seu plano de saúde, que em geral fica mais caro por conta da idade. A ideia do VGBL Saúde é propiciar vantagens tributárias para que essa pessoa poupe e use o dinheiro para fins de saúde de uma maneira diferenciada e motivadora para que ela faça isso. Então, nós estamos no aguardo da aprovação governamentais
desse novo produto e nós temos uma expectativa que esse novo produto vai alavancar ainda mais o VGBL, que já é o produto estrela do mercado hoje, é o produto que mais cresce. Nós temos a expectativa de que em breve nossos participantes possam ter poupado durante um bom período da vida e poder continuar tendo uma boa saúde, um bom atendimento de saúde lá na frente. Eduardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero desde já deixar reservado aí a sua agenda para voltar aqui para falar só do lançamento do Saúde, quais os produtos que vai ter. Você já tá convocado. Queria realmente agradecer a tua presença e ter você aqui num futuro bem próximo. Boris, eu agradeço a sua atenção, o seu cavalheirismo. Em nome da MAPFRE Seguros, me coloco à sua disposição. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a audiência de todos vocês e, se Deus quiser, nos vemos no próximo domingo. Um bom fim de noite para você e até lá. Muito obrigado.